Então, meninas, começando o nosso estudo 13 de Marcos. Então, né, nós estamos indo em Marcos 8 e o estudo já é o 13º. E é o seguinte, não tem, nem vamos bater o capítulo inteiro, tá? Então, isso eu gosto muito da gente ir se aprofundando. Então, se você, quem não pegou, tem lá no YouTube os estudos anteriores, né? Então, nós vamos ver o que Jesus está falando aqui, o que está acontecendo nesse momento, tá? Então, nós estamos em Marcos, capítulo 8, de 1 a 26 só, tá? Então, diz o seguinte, o que aconteceu? A primeira pergunta é o seguinte, o que motivou Jesus a chamar os discípulos? Vamos ver lá o que estava dizendo. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Então, o que Jesus chamou os discípulos para falar o quê? Eles estão com fome. Agora, veja bem, se você olhar esse texto isolado, você acha assim, ok, o que vai acontecer, né? Só que nós estamos estudando o conjunto, nós vimos tudo o que já aconteceu. Jesus multiplicou os pães e os peixes, aí depois ele vai dar dura nos caras, e assim ele veio, e chegou aqui, ele está tocando. Então, o que acontece? Você vê uma coerência, uma cadência de ensino, tá? Então, Jesus pegou de novo. Nós vimos da semana passada, que ele ainda reafirmando, fala, mas vocês não lembram o que aconteceu, o milagre que aconteceu, parece que os cabeçudos esqueciam. E aí, quando chegou agora, Jesus estava pregando, tinha uma grande multidão, há 3 dias, então quem levou marmita, levou, mas já acabou, né? E aí, ele chama os discípulos e fala, o que nós vamos fazer? Eles estão com fome. O que eles vão fazer? Eu tenho dó deles, porque se mandar embora, eles vão desfalecer no caminho. Ele só fez essa pergunta. E eu fico pensando, o que ele queria, qual a atitude que ele esperava dos discípulos, né? E aí a resposta dele, vocês não vão acreditar, mas os discípulos, ele respondeu, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Eu acho que Jesus fez assim, de novo, vou ter que fazer a mesma lição quantas vezes? Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar os pães e os peixes no deserto. Depois foram lá e Jesus ainda fortaleceu o ensino. E agora, de novo. Aí ele falou assim, ok. Então Jesus lhe perguntou, quantos pães tendes? E responderam eles, 7. Ordenou que o povo se assentasse no chão e, tomando 7 pães, partiu, após ter dado graça, e os deu aos discípulos para que esses o distribuíssem e repartirem entre o povo. Você já ouviu uma história assim parecida? Foi assim a primeira multiplicação dos pães. A mesma situação. E os caras não entenderam ainda. Então, eu fico pensando, uma professora que ensina a mesma coisa para o aluno 400 vezes. Tem uma hora que você quer bater um machado aqui, enfiar um papel dentro da cabeça do cara e costurar, né? Porque não aprende de jeito nenhum, não é? Então, e os discípulos eram assim mesmo, acho que eles eram meio lesados, porque o sol, né, lá na região muito quente, acho que eles estavam lesados, porque, de novo, a situação era igual. E Jesus falou, tipo assim, vai, você consegue, garoto, vai, o que pode acontecer? Tá aí, não sei, o que nós vamos fazer? Aí Jesus mandou todo mundo sentado no chão, pegou os 7 pães, multiplicou, todo mundo comeu. Vocês lembram que eles tiveram que cada um levar outra multiplicação? Sobraram 12 cestos, para cada um levar um cesto. Eram 12 cestos, então aqueles que duvidaram, cada um teve que carregar um cesto de pão, tá? Não adiantou, porque chegou aqui, eles não tinham aprendido ainda. Aí, dessa vez, eram 7 pães, e aí comeram e se fartaram os pedaços restantes, recolhendo os cestos, eram cerca de 4.000 homens. Então, Jesus os despediu e, logo a seguir, partiu para outra região. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. A gente fica metendo pau nos discípulos, né? E eu? Quantas vezes eu passo pela mesma lição e quando eu me vejo numa situação, estou eu de novo falando, não tem pão, não tem pão, não tem pão.
Quantas vezes eu já vi, eu estou falando eu mesmo, que eu já vi Deus agindo na minha vida, na sua vida, na vida do meu irmão, na vida das pessoas que estão na Bíblia, e quando eu chego no aperreio, eu esqueço, eu entro em desespero. Isso nós fazemos, a gente fala deles, dando risada, nós fazemos a mesma coisa. Parece que a nossa fé, ela é limitada. A nossa fé é limitada só até o nosso alcance de visão. Quando você fica, né, numa situação, parece que você não vê mais nada em volta, você se desespera. E Deus fica olhando e falando assim, vai chorar quanto tempo? A birra vai levar quanto tempo? Né? E aí a gente, quando não tem mais forças, a gente é muito burro, porque quando não tem mais forças, é que a gente fala, agora, só Deus. Quer dizer, por que não botou ele primeiro, já que você sabe que ele é a solução? Por que você tem que ser por último? Né? Então, o negócio bem por aí, né? Então, aconteceu isso de novo. Então, Jesus tinha a maior paciência, tá? Eu, se fosse Jesus, ainda bem que eu não sou, né? Porque se fosse Jesus, agora eu vou embora, né? Amanhã não venho, porque incrível. E aí eles comeram, se fartaram, sobraram 7 cestos, eram cerca de 4.000 homens. Depois que comeu, Jesus o despediu. De novo, vamos falar a mesma situação da primeira multiplicação dos pães. Não adianta você só falar da palavra de Deus, as coisas do Espírito e deixar o cara ir embora com fome. Não adianta. A fé sem obras é morta. Ou você é coerente com o seu ensino, ou então chuta o balde, chuta o pau da barraca, tá? Então, o que acontece? Jesus estava dando ensino para a vida espiritual deles, mas Jesus satisfez uma necessidade da hora. Então, eu te digo, muitas vezes você se aproxima de uma pessoa ajudando ela. Eu frequentava a igreja metodista no centro da cidade e tinha uma família lá, que a igreja era grande, né? Então, eu vi que a mulher ia lá, sempre um dia ela pediu para dar o testemunho, e ela foi lá na frente e ela falou, hoje eu conheço a Cristo e eu frequento aqui porque um dia a irmã fulana me deu um pacote de feijão. A mulher nem lembrava que deu o feijão, nem lembrava. Ela falou, só Deus sabe o que eu estava sentindo aquele dia por causa do pacote de feijão. Ganhei um pacote de feijão, achei que ela foi tão boa, vim para a igreja, não sei o que, e detalhe, ela era zeladora da igreja. Ganhou casa, porque a igreja tinha a casa do zelador, né, do lado. Ela morava na casa, ela cuidava da igreja, e ela falou, eu vim para a igreja por causa de um pacote de feijão. Então, muitas vezes você não sabe, mas às vezes um pacote de feijão pode mostrar uma luz para a pessoa, que nem tudo está perdido, que ainda tem salvação, que a humanidade não está toda, né, corrompida. Então, vamos analisar as nossas atitudes, né? O que você pode fazer? Jesus fazia isso. E vamos confiar que aquele que fez não mudou, tá? Deus não vai estrear e sacanear com as pessoas logo da minha vez, né? Fala sério. Ele foi fiel tanto tempo, agora na minha vez que ele vai errar. Não, não vai não. E aí o que acontece? Aí eles foram por umas regiões da Dalmanuta. Nunca ouvi falar nisso aí, mas tudo bem. Pergunta assim, qual foi a conversa entre Jesus e os fariseus? Vamos conversar de novo? O que é o fariseu? O fariseu era o teólogo da época, tá? Por que hoje você chama de fariseu? Tem uma conotação de hipócrita, tudo, porque eles eram os teólogos e eles eram isso não. Mas eles eram, o templo tinha o sacerdote, tinha o fariseu e tinha o escriba. O escriba era aquele que copiava os textos do livro, porém, não era gente, não era todo mundo alfabetizado, só o escriba sabia ler e escrever. Então, e o teólogo, ele estudava e dava por escriba escrever, entendeu? Então, você vai ver isso, e hoje nós achamos que que fariseu é uma palavra pejorativa, mas é porque é a qualidade dos fariseus, mas fariseu, na verdade, era teólogo, tá? E aí, os fariseus se puseram a discutir com ele, pediram-lhe um sinal do céu. Agora eu vou falar aqui. Muitas vezes, nós vemos, Jesus é amor, certo? Jesus morreu por mim, morreu por você, ok. Jesus foi buscar o que estava perdido, ok. Mas Jesus não era trouxa.
Ai, porque Jesus é amor, você é tão nervosa. Jesus um dia catou um chicote, desceu o couro no povo na porta da igreja. Deu açúcar no povo com chicote. Tinha às vezes que Jesus falava, não vou fazer o jogo deles. E isso é uma das vezes. Olha o que aconteceu. Os fariseus puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram um sinal. Jesus, porém, arrancou do seu íntimo e do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Gente, Jesus virou as costas e foi embora. Ele olhou, acho que ele ficou tão indignado, falou, não vou responder. Fui, né? PT, saudações, fui. E diz que ele foi, gente, ele embarcou e foi para o outro lado, ele atravessou o mar inteiro. Daí ele surtou. Então, muitas vezes, assim, Jesus é amor, ok, já tá. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer que sabe que você pode surtar de vez em quando, mas não pecar. Então, irai-vos, ok, passei uma raiva porque alguém fez alguma coisa comigo, mas eu não posso deixar que essa ira vá resultar num pecado. Daí eu vou lá e mato fulano, falo, não faço mal para fulano, não. E também diz o seguinte, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Quer dizer, irar é natural da pessoa, do ser humano. Você não pode dar corda para isso, tá bom? Então, vamos lá. Ó, peraí, vou... Ok. Não, recebi uma mensagem da Lucy agora. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Jesus virou e foi-se embora. Foi-se embora porque eles estavam pedindo um sinal. Que mais sinais eles queriam? Que mais sinais eles queriam? Queriam que Jesus fizesse um show de mágica, um show pirotécnico? Não. E Jesus viu a intenção dos caras, não era querendo saber. Eles queriam botar, tanto que fala, eles foram tentar Jesus e pedir um sinal do céu ainda, queria. Gente, quando ele batizou, desceu uma pomba em cima da cabeça dele, abriu o céu, uma voz falou, esse é meu filho amado. Que mais o cara quer? Bom, ok. E aí... Ora, não, olha aqui. Jesus multiplicou os pães, mandou os caras para casa, os discípulos ficaram, os fariseus ficaram lá para fazer uma pergunta, foram embora. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Gente, Jesus não falou 7 cestos de pão sobraram, leva para casa. Eles não levaram. Aí chega lá no barco, estão com fome, não tem pão. É que dando a volta, na mesma coisa. Aí Jesus diz, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que ele está falando aqui do fermento? Então, vamos voltar. Todas as vezes que a Bíblia fala do fermento, é o que faz crescer, né? O fermento faz crescer toda a massa, fala não pode deixar contaminar, que a palavra de Deus também pode ser comparado ao reino de Deus como um fermento, que é escondido na massa, depois cresce, e o fermento dos fariseus é o quê? É aquilo que ia crescer. Então, é o quê que ele está falando? Não permita que a conversa dos fariseus se desenvolva dentro de você. E aí ele coloca também o tal do Herodes, e nós vamos ver semana que vem, na outra, a história do Herodes, que nós vamos ver o bate-papo de Herodes com o João Batista, tá bom? E aí, a outra pergunta. Qual comparação que Jesus fez sobre o questionamento dos fariseus? E aí, o que acontece? E eles discorriam entre si. É que não temos pão, Jesus falou. Guardai-vos o fermento dos fariseus. Ai, mas nós não temos pão. Não tem pão porque não trouxeram o bando de cabeção. Mas aí, Jesus percebendo, perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes e nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tem ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Eles responderam, 12. Ok. E de quando eu parti os 7 pães para 4.000? Quantos cestos de pão recolhesse?
7. Aí Jesus disse, mas vocês não compreenderam ainda. Eu acho que essa hora ele queria ir embora. Essa hora ele falou para Deus assim, pai, abre o céu, manda uma cordinha, sabe que nem helicóptero, né? Manda a cordinha porque eu fui, essa turma aqui não dá, né? Então, aí a gente dá risada, mas nós somos do mesmo jeito. Nós somos, quando nós estamos em desespero, parece que nós esquecemos, tá? Aqui Jesus deu dois exemplos da mesma coisa e fala, vocês não compreenderam ainda? Então eu pergunto assim, Kátia, até agora você não compreendeu? Então, essa compreensão vem em torno da identidade. Você vai se lembrar dos feitos de alguém quando você souber o que ele é na sua vida. Então, eu digo para você hoje, tá? Quem eu sou? Eu sou filha. Eu sou filha da minha mãe e eu tenho uma filha. Então, eu sei como que deve ser o relacionamento assim. Deus fala que ele ainda é melhor do que foi a minha mãe. Então, no fim vai tudo dar certo. Se eu estou passando por um sufoco hoje, eu não estou sozinha. Se eu não entendo alguma coisa, olha para trás. Essa situação já se repetiu. E qual foi o desfecho disso? Então, não vai ser diferente. Então, Jesus falou a história do pão de novo. E falou para eles, sabe, aonde você está? E eu pego isso para mim hoje. Aonde eu estou, que eu ainda me desespero a fazer orações por coisas tão pequenas, coisas do cotidiano, sabe? E que eu sei que o Senhor me dá. Eu vi um videozinho no, sei lá onde que foi, uma rede social aí, que era o rapaz, ele acorda de manhã, a mulher está embrulhada para presente. Aí, dali a pouco, abre a porta, vem um filho embrulhado para presente. Aí ele calça o sapato está embrulhado para presente, aí ele vai na cozinha, recebe uma caixa de presente, dá o café da manhã dele, e aí ele vai embora para trabalhar, dá o carro embrulhado para presente. E a ideia é o seguinte, você agradece a todos os presentes que você recebe durante o dia, né? E a gente se acostuma com as bênçãos. Então, eu vi a Joyce Meyer falando essa semana isso. Ela falou exatamente isso. Ela falou, eu continuo fazendo o mesmo que eu fazia no começo, só que agora você está acostumado, então você não percebe, a gente não agradece mais. Sabe, você vê aquela moça que nós estávamos orando, a Michelle, ela faleceu, né? Ela deixou uma menina de 6, um menino de 12 e um menino de 14. E ela lutou com câncer durante muito tempo, e eu fico imaginando o sofrimento dessa mulher, sabendo que ela ia partir e deixar os filhos sozinhos. E eu olho para mim e falo, que bem, Senhor, obrigado pela minha saúde. Obrigada. Então, eu não tenho coragem de pedir, sabe, um brinco cor-de-rosa, porque eu tenho o principal. Eu tenho o principal, mas às vezes a gente se esquece que nós temos o principal. Então, abre o seu armário hoje. Você tem mais comida do que você é acostumado a comer. Na pandemia, nós vimos isso, como a gente tem coisa demais. Roupa demais, sapato demais, ficou um bando de gente enfurnada dentro de casa. Nós vimos como essas coisas são voláteis. Né? A quantidade de comida que você comprou e você não comeu até hoje. Então, e nós esquecemos de agradecer a Deus por esse cuidado. Então, nós vemos pessoas numa situação bem pior, né? E a gente reclamando porque eu fui vestir a meia e minha unha rasgou minha meia na hora de sair. Aí eu sou infeliz porque rasgou minha meia. Gente, as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão preocupadas com a própria subsistência, né? E nós estamos aqui, né, reclamando. Então, é muito interessante isso. Os discípulos falando de pão, e ele já tinha dado o caminho certo. Então, vamos sempre lembrar das nossas experiências. O que aconteceu na minha vida que é semelhante à situação de hoje? Qual foi o desfecho? Deus não muda. Deus não muda. Então, ele vai dar um jeito. Tem uma música, um corinho que a gente cantava, que é assim, né? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer caminhar por sobre as águas, mas eu vou chegar. Pensa nisso. Se o milagre que você está querendo é abrir o mar, e ele não abrir, você pode flutuar e passar por cima. Você vai passar. Porque a nossa mente é finita. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é limitado. Nós não conseguimos ver além. Só que Deus vê. Deus sabe as possibilidades. E a gente fica na nossa restrição
pedindo umas porcaria, ele fica falando assim, ai, como é imbecil, eu tenho coisa tão maior para dar para ela, e ela fica pedindo aí, né, para não rasgar a meia. Bom, ok, vamos continuando aqui. A última pergunta, a pergunta 8, vamos falar que Jesus aí saiu de lá, eles chegaram em Betsaida e trouxeram um cego, tá? E pediram que ele tocasse. Vamos ver aqui o texto. O versículo 22, ele diz o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Por que pediram para Jesus tocar? Se todas as outras curas, ele não precisou tocar. Nós estamos vendo, Marcos está contando, desde o começo do ministério de Jesus, as curas que ele fez, da mulher, do Jairo, nós vimos tudo isso, Jesus não tocou. E por que pediram para ele tocar? E aí vai. E por que Jesus tocou? Porque eles acreditavam que se Jesus tocasse, o cego ia ver. E quem foi? E foi os amigos que levaram. Eu acho que eram os mesmos. Acho que era... descobri agora. Sabe aqueles 4 que desceram paralítico no telhado? Eu acho que eram 4 amigos que eles faziam isso com os doentes, porque aqui também foram os amigos que levaram o cego. Eu acho que é a mesma turminha, viu? A gente podia montar um grupo assim, né, para levar as pessoas, né? Então, os amigos trouxeram o cego e pediram que lhe tocasse. Então, nós já vimos que o que cura é a nossa fé, que Jesus é a cura. E se você crê, ela acontece. E eles pediram para tocar. Então, Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Gente, ele cuspiu no olho do cara. Tá? Aqui está escrito bonitinho, mas ele pôs. Como é que você põe saliva? Ou você lambeu o olho do cara, ou você cuspiu no olho do cara. E aí perguntou: você vê alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Quer dizer, a visão dele não estava perfeita, começou a voltar, né? Então ele diz que via homens como árvores. Quem é míope sabe, né? Você vê as sombras assim, né? E foi assim que o cego começou a voltar à vista. Então, novamente, ele pôs a mão dos olhos e, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Então, o toque de Jesus, um encontro com Jesus muda tudo. Então, Jesus curava de muitas maneiras. Ele curou com a saliva. Porque era assim que as pessoas, que esse povo acreditasse que ele tinha que tocar. Então, qual é a sua fé? É baseada em quê? O que você acha que Jesus, qual a atitude de Jesus, ou o que você precisa fazer para ter o seu milagre acontecido, para ter a sua oração respondida? Não, Deus cuida de mim só se eu ganhar X dólares por mês. Se eu não ganhar X dólares por mês, eu vou morrer de fome. Filha, você não sabe de nada. Não, eu só vou ser feliz o dia que eu casar. Sabe de nada. Eu só vou ter paz quando meu filho crescer. Como eu queria minha pequenininha, bem mais fácil, não é? Então, o que acontece? A gente vai postergando, vai deixando para frente, né? Então, por quê? Porque a nossa mente é limitada e Deus tem muito melhor para fazer. E ele, assim, se você acredita que uma palavra, ok, vai ser uma palavra. Se você acredita que é tocando, vai ser tocando. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Ela falou: se eu tocar, nem foi Jesus que tocou nela, foi ela que tocou na orla das vestes. E Jesus percebeu que saiu o poder. Então, foi a fé dela que curou. Então, gente, Jesus está ao nosso alcance. Se é pão para multiplicar que precisa, ele vai multiplicar o pão. Ele já fez isso, tá craque. Lembra que eu falei, o primeiro foi Macfish. O primeiro Macfish da história foi a primeira multiplicação de Jesus, tá? Era pão e peixe. E agora foi pão de novo. E ele, ainda em seguida, ele tocou. Então, ele pode curar hoje a sua economia. Ele pode curar o seu trabalho hoje. Ele pode fazer o mesmo milagre que ele já fez outras vezes na sua vida. E ele pode restaurar a sua saúde também da mesma maneira. Porque para Jesus, para Deus, para Jesus, não tem limite. Eles têm todo o poder. O impossível é para você. Você que impõe os limites. Isso é impossível. Então, você está
guardando a sua fé dentro de uma caixinha. Abra a caixinha. Gente, não é nada, né? Não é mandinga, não. Esse negócio da caixinha vai virar que nem a história do canudinho, né? Mas não é. Abra a sua perspecção, a sua percepção, abra o seu alcance de visão, de você ver que mesmo que você não veja a solução, Deus está vendo e Ele é capaz de fazer qualquer coisa para você chegar onde você quer. E Deus não te dá só o que você precisa, Ele te dá o que você quer, porque a Bíblia diz, se você se agradar dele, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E nós sabemos disso quando você dá uma bala para uma criança. Você dá uma bala porque a bala é saudável? Não, você dá a bala porque ela quer. Isso é amor demais. Então, um Jesus que veio, morreu no meu lugar, falou que vai estar comigo para sempre. Eu não vou entregar minha vida para ele. Eu ainda vou duvidar das coisas que acontecem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E vamos aprender com as nossas experiências. Deus não muda. Deus é fiel. Ele não tem que ser fiel a mim, ele é fiel a ele mesmo, porque ele falou que ele vai cuidar de mim. Jesus disse: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não se consumaram, então ele está comigo. Todos os milagres que ele fez, ele pode fazer de novo. E se ele não fizer o milagre, ele vai fazer a cura. Ele vai trazer a solução de qualquer forma. Então, relaxa, senta no banco de trás do carro da sua vida. Deixa ele dirigindo e vai curtindo a paisagem. Eu creio, eu já falei isso aqui sobre louvor, né? O que é louvor? Louvor é você reconhecer o atributo de alguém, tá? A maior expressão de louvor, gente, não é oferta, não é cantar. Eu acho que a maior expressão de louvor é você estar no meio de um problema enorme, deitar e falar assim: Deus, agora eu vou descansar, vai que é sua, porque se eu não dou conta, eu vou descansar e dormir em paz, porque você entregou o problema para ele. Isso, para mim, é a maior forma de louvor, é você reconhecer que você tem um Deus que vai agir até no impossível. E você pode dormir, ele fala para você descansar. Então, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Nem que seja multiplicar pão de novo, e nem que seja para abrir os olhos de um cego. Nem que seja esses olhos do cego sejam em 2 momentos. Às vezes as nossas bênçãos são em 2 momentos, a gente não entende por quê. Porque às vezes nós não estamos prontos para isso, né? Imagina se de repente Jesus cura os olhos do cego, logo na primeira vez, não está acostumado com claridade, a claridade incomoda, então foi devagarzinho. Acho que deve ter sido isso, não sei. Mas eu vou perguntar, quando eu chegar lá eu pergunto, tá bom? Mas vocês já vão estar lá em cima também? Então aí a gente faz uma reuniãozinha e descobre a resposta, tá bom? Então, o que eu tenho para falar hoje é isso para vocês. Entrega o teu caminho. Ele é capaz. Aquele mesmo que entregou sua vida não vai dar para você todas as outras coisas. Paulo fala, aquele que ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você quer ou imagina, de acordo com o poder que habita em vós. Você já tem o poder para fazer. Amém? Um beijo grande para vocês, até o próximo capítulo. Bye, bye.